Vamos abrir em Isaías, o livro do profeta Isaías, capítulo 38, de 1 a 5. Livro do profeta Isaías, capítulo 38, de 1 a 5. Trata-se da oração do rei Ezequias. Nós leremos somente até o versículo 5. Isaías 38, versículo 5. Quero agradecer a oportunidade. É sempre bom pregar a palavra do Senhor e eu agradeço pelo convite. Eu farei a leitura, irmãos, e vocês acompanhem comigo, por favor. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e assim lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, nós precisamos muito, ó Deus, da tua iluminação. Nós precisamos que o Senhor abra os nossos corações, ó Deus, da maneira mais oportuna possível, ó Deus, para que recebamos a tua palavra, que ela cause, ó Deus, mudança, transformação em nossas vidas. Ilumina-nos, ó Deus, em nome de Jesus, e edifica a nossa fé, ó Deus, através da tua palavra. É isso que nós precisamos, é isso que nós esperamos nesse instante. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, os problemas, as adversidades, os sofrimentos, são instrumentos para o lapidar espiritual de nossas vidas, para desenvolver o nosso potencial de fé em Deus, para desenvolver o nosso potencial de intimidade com o nosso Deus. Assim foi com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi aquele que experimentou as mais intensas provações, para assim ser testado a sua fé em Deus e, consequentemente, a sua obediência a Ele confirmada. Assim também com a vida do crente. O Senhor Jesus nos chama, não simplesmente nos garante os benefícios que Ele alcançou na cruz, mas também nos chama para sermos uma igreja que segue as suas pegadas de sofrimento, para assim termos a nossa confiança em Deus testada e, consequentemente, sermos aprovados por Ele. Dessa maneira, irmãos e irmãs, não vejamos o sofrimento, não vejamos os problemas, as dores como sem propósitos positivos. Pelo contrário, são instrumentos para desenvolver a nossa confiança no nosso Deus. E Deus, diante dela, dispensará graça e favor para o seu povo, pois o nosso Deus é fiel. O que nós vemos de imediato nesse texto, irmãos, é um problema mortal na vida do rei Ezequias. E a semelhança de cada um de nós, ele era frágil e fraco. E ainda que fosse um homem de posses, percebeu que não havia recurso humano que lhe proporcionasse solução, senão somente ajuda do alto. Há certas circunstâncias, irmãos, na vida humana, que nós não podemos fazer nada senão somente confiar em Deus, senão somente depositar nele fé. Para aquele ou para aquela que não tem um relacionamento pessoal com Deus, maior é a apreensão, maior é a dor, maior é o sofrimento. Mas quanto a nós, graças ao nosso Deus, que nos deu a oportunidade de conhecê-lo. E é por isso, irmãos, que nós podemos ter e expressar uma fé convicta.
Porque nós bem sabemos em quem nós temos crido, e estamos bem certos de que Ele é poderoso. Irmãos, nós podemos tirar duas lições dessa circunstância na vida do rei Ezequias. Nós podemos olhar para esse texto e perceber qual é, em primeiro lugar, a reação do fiel ou da fiel aos problemas, e em segundo lugar, a resposta de Deus ao fiel. Duas coisas nós aprendemos nesse texto: a reação do fiel aos problemas e a resposta de Deus ao fiel. Você passa por uma circunstância difícil agora, irmão, ou minha irmã, olhe para esse texto. Isso é ensino para a sua vida, para a sua circunstância agora. Se por acaso você está imune disso, e graças a Deus por isso, se por acaso, porventura, quando vier o problema, o sofrimento e a dor na sua vida, olhe para a palavra de Deus e perceba qual que é o ensino que ela tem para a sua vida em tais circunstâncias. A reação do fiel aos problemas e a resposta de Deus ao fiel. Esse é o resumo da pregação de hoje. Sim, irmãos. Em primeiro lugar, a reação do fiel ao problema, versículos 2 e 3. Nós percebemos lá no versículo 2, a palavra de Deus nos diz que a reação do fiel, ou da crente, diante do problema é simplesmente orar. Olha só o versículo 2 aí, a palavra de Deus nos diz que depois da notícia, Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. O fiel, de acordo com esse texto bíblico, com essa porção da palavra de Deus para as nossas vidas, diante do problema, diante da adversidade, ele simplesmente ora. Certo autor disse que o propósito da oração, irmãos, não é fornecer a Deus conhecimento daquilo que nós precisamos, das coisas que nós precisamos, mas é simplesmente expressar a Ele, confessar-lhe os nossos sentimentos de necessidade. O propósito da oração não é nós fornecermos a Deus informação do que nós precisamos, Ele já sabe. Nós bem sabemos que o nosso Deus sabe de todas as coisas. O salmista diz que antes mesmo de nós abrirmos os nossos lábios, Deus já sabe o conteúdo das nossas orações. Antes mesmo de nós abrirmos a nossa boca, já existem sons nos ouvidos de Deus. Mas então o nosso Deus sabe o que nós precisamos, Ele já sabe. Sim, Ele sabe. Então é preciso mesmo orar, irmãos? Será que é preciso mesmo orar? Sim, é preciso orar. É preciso orar para que Deus perceba tamanha a confiança que nós temos na condução soberana que Ele propõe para as nossas vidas, porque Ele proporciona para as nossas vidas. Irmãos, o nosso Deus não está interessado em exercer um reinado distante, desconhecido. Pelo contrário, Ele quer exercer um reinado relacional com o seu povo. Ele quer que nós participamos do seu governo, do seu reinado sobre as nossas vidas. E como é que se dá a nossa participação? Ela se dá através de orações convictas na condução soberana de Deus de cada segundo da nossa existência. O fiel ora ao Senhor. E na oração nós percebemos, irmãos, que o fiel lembra a Deus a respeito do relacionamento que ele tem com Deus. Olha só lá no versículo 5, conteúdo da oração de Ezequias, versículo 3, desculpa, lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Deus responde às orações de quem pertence a Ele. Deus responde às orações daquele ou daquela que pertence a Ele. Na oração, irmãos, a consciência de quem eu sou é importante tanto para mim quanto para Deus. Porque a oração é relacionamento com Deus. E normalmente Deus não se relaciona com pecadores. Uma única, exclusiva exceção, que são pecadores lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Irmãos,
Não adianta nós querermos chamar a atenção de Deus por meio da nossa justiça própria, porque nós julgamos ser bons. Não, isso é insuficiente para Deus. Somente a justiça de Jesus Cristo é suficiente, perfeita e completa para Deus. Somente Jesus tem acesso irrestrito a Deus. E somente Ele pode levar pecadores e pecadoras até a presença de Deus. É por isso que Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o apóstolo Paulo, a respeito dele, diz: há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Quando Deus deposita no meu coração a verdadeira fé no sangue de Jesus para minha salvação, e então eu me arrependo, a partir desse momento eu tenho condições reais de viver uma vida para Deus. Irmãos, se nós temos consciência plena de que nós somos de Cristo, isso é motivo de grande alegria para nós orarmos. Porque Deus nos dará a sua atenção. Deus nos dará a sua atenção. Uma música do Kleber Lucas. Se eu desafinar aqui, vocês não reparem não. Mas ela ilustra muito a respeito desse fato bíblico. Há uma música que diz assim: talvez vocês já devem ter ouvido: eu ando com meu Deus na rua, e quando chego em casa Ele está comigo. Eu falo com meu Deus na hora de dormir, e logo quando acordo digo: eis-me aqui. Sou de Jesus. Jesus é a chave que abre os portões do céu para cada um de nós. Jesus. A reação do fiel é orar. E na sua oração ele lembra a Deus a respeito do relacionamento que há entre ele e Deus. Assim como também, irmãos, ele se humilha nessa oração. A palavra de Deus nos diz lá no versículo 3, que após a sua oração, Ezequias chorou muitíssimo. Nós podemos demonstrar a nossa necessidade por meio de expressões dos nossos sentimentos, por meio da expressão das nossas emoções. Um choro pode muito bem expressar a Deus o nosso sentimento de necessidade para Ele. E Deus, diante desse choro, não se mostrará insensível, pelo contrário. Ele quer ver-me e quer ver a você assim como nós somos. As expressões emocionais eram uma realidade muito comum na vida de Israel no Antigo Testamento. Os hábitos de rasgar as vestes, de jogar cinzas sobre as cabeças, vestir-se de pano de saco, eram representações do se humilhar diante de Deus. E ainda que fossem elementos culturais daquela época, eles bem nos mostram e nos provam que as expressões emocionais do povo de Deus nunca foram rechaçadas por Deus. Irmãos, assim como uma oração calma e tranquila pode muito bem expressar o nosso sentimento de necessidade a Deus e ser digna da aceitação dele, assim também uma expressão mais evidente das nossas emoções diante de Deus também é digna da atenção dele. Se você precisa chorar diante da presença de Deus, chore. Se humilhe diante do Senhor. Ele quer ver-nos como nós somos. Na nossa fragilidade, na nossa pequenez. É assim que o nosso Deus quer se relacionar conosco. Não adiemos, irmãos. Nos humilhemos diante da presença do nosso Deus. Em segundo lugar, irmãos, nós percebemos a segunda lição é que Deus responde ao fiel. E qual é a reação de Deus ao fiel? A resposta de Deus ao fiel é o número 2. Ponto número 2. Versículos 4 e 5. Nos diz assim: vai, diz Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos.
percebemos nesses versículos, irmãos, que o nosso Deus é um Deus que é compassivo. É um Deus que tem compaixão e demonstra compaixão por nós. É um Deus que sente prazer em se envolver conosco e, sobretudo, está disposto a demonstrar poder em nosso favor. Alguns séculos atrás, surgiu um conceito religioso filosófico chamado deísmo, até hoje sustentado, que dizia que declarava a existência de Deus, mas ao mesmo tempo declarava que Deus abandonou a sua criação. Que Deus criou todas as coisas, mas abandonou. Deus criou nós, os seres humanos, mas por ser Ele divino, excelso, eterno, perfeito, e por nós sermos humanos, pequenos, temporais, imperfeitos, seria para Ele impossível qualquer relação conosco. A palavra de Deus também nos diz que o nosso Deus é excelso, que Ele está acima de tudo e todos. Mas a palavra de Deus também nos diz que Deus desce a nossa pequenez para se envolver e participar das nossas vidas. Vamos abrir lá em Isaías, capítulo 57, versículo 15. Eu só vou fazer isso, irmãos, porque esse versículo ilustra muito bem essa verdade tão maravilhosa e consoladora para as nossas vidas. 57, 15. E nós leremos todos juntos com vigor e alegria diante dessa verdade que a palavra de Deus nos garante. Podemos ler? Porque assim glória a Deus, aleluia. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, é a principal comprovação dessa realidade que a palavra de Deus nos atesta, irmãos, de que o nosso Deus assim é. É a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo Deus, assumiu a nossa condição humana, para que estivesse mais perto de nós, para que experimentasse o que nós sentimos, para que entendesse-nos completamente e assim pudesse nos ajudar. O nosso Senhor Jesus Cristo. Conta-se a história de um homem chamado John Foster, que ao chegar, certo dia, na sua casa, na Escócia, se deparou com a sua filhinha chorando diante do rádio. Então ele, preocupado, perguntou para ela por que chorava. Ela então respondeu que naquele dia, que haviam notícias, de que naquele dia tanques japoneses invadiram a cidade chinesa de Cantão. Boa parte dos britânicos que ouviram aquela notícia, irmãos, achou até certo ponto triste aquele fato. Os políticos talvez a receberam como um anúncio da Segunda Guerra Mundial. Mas para os demais britânicos que ouviram aquela notícia, não causou muito impacto. Mas por que chorava aquela menina? Do outro lado do mundo, por acontecimento na China. Porque ela havia nascido em Cantão. E aquele nome, lhe trazia a memória, a vida, a escola, os amigos, naquele lugar. Para muitos irmãos, Cantão era uma cidade desconhecida porque nunca estiveram lá. E nisso estava a grande diferença. Irmãos, não há nenhuma experiência humana que o Deus homem, ao contemplá-la, não possa dizer, eu estive lá. Irmãos, quando há tristeza e aflições para que nós suportemos, quando a vida nos cala e nos resta somente lágrimas, o Deus em quem nós procuramos auxílio não é um Deus incapaz
de compreender aquilo que nós estamos passando. Pelo contrário, Ele viveu a nossa vida. E é por isso que nós somos compreendidos, nós somos restaurados, nós somos sarados, nós somos perdoados. Percebemos então, meus irmãos, que na resposta de Deus, Deus demonstra ser um Deus compassivo. E também uma segunda coisa nesse ponto, é que Deus responde segundo o seu parecer sábio e soberano. Versículo 5 nos diz assim: acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. É verdade, irmãos, que nós, em meio às aflições e os problemas, as nossas orações podem se resumir simplesmente na expressão do desejo de solução, não é verdade? Se Deus nos perguntasse se nós teríamos um plano de solução, certamente nós o responderíamos de imediato, dando-lhe as coordenadas para que Ele, seguindo, levasse a cabo esse plano de solução que nós já temos em nossas mentes, não é verdade? Se Deus fizesse assim, assim, assado, já alcançaríamos a solução. Mas a verdade é que o nosso Deus, irmãos, age segundo a sua soberania, segundo a sua sabedoria, segundo o seu plano já estabelecido eternamente. Mas por que 15 anos, Deus? Por que não 20, Senhor? Por que não 30 anos para Ezequias, Deus? A palavra de Deus não nos dá informação de nenhum detalhe do pedido de Ezequias, senão somente nos revela a expressão de confiança em Deus que ele demonstrou diante do Senhor. Talvez Ezequias nem imaginava o que Deus faria, pois diante de uma circunstância mortal que não havia recurso humano algum que lhe desse solução, senão somente a ajuda do alto, certamente ele se sentiu feliz e satisfeito com o que Deus resolveu estabelecer com respeito à sua causa. Da mesma maneira, irmãos, deve ser com a vida do crente. Nós devemos sim expressar confiança plena no nosso Deus. Nós devemos sim colocar diante dele os nossos desejos. Por mais que pareçam ser impossíveis, as nossas causas, por mais que sejam impossíveis. Mas nós devemos bem saber que o nosso Deus é soberano, que o nosso Deus é sábio, e que a sua conclusão certamente é bem melhor do que as nossas expectativas. Nós devemos sim expressar, demonstrar confiança diante do nosso Deus. Isso é uma coisa que não deve estar presente na vida do crente, que não deve permear as nossas vidas. É desconfiança, é insegurança quanto ao amanhã, é incerteza quanto ao que há de ser no futuro. Coração incrédulo, irmãos, dá ao acaso a soberania que é de Deus. E assim acredita que uma força impessoal determina os seus passos, determina o fim de tudo e todos. O futuro, né, nessa ótica, é circunstancial, é desconhecido. Triste e aflito é o coração de quem acredita nisso, pois não há certeza do amanhã, nada se sabe do futuro. Mas essa não deve ser a visão do povo de Deus quanto ao futuro. Não deve ser. Nós bem sabemos que o nosso Deus é realmente insondável. A palavra de Deus nos diz que a profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Romanos 11, versículo 33. Nós não podemos saber qual que é a vontade de Deus. Nós não podemos saber qual que é o destino que Deus traçou para as nossas vidas, a menos que Deus decida fazê-lo. E Ele assim o fez para o nosso benefício. Por isso que 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 9 e 10 nos diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou por meio do Espírito. E o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as mais profundas de Deus. Espírito Santo, irmãos e minhas irmãs,
é aquele que ministra confiança, paz e tranquilidade quanto ao nosso amanhã. Sabermos que o nosso destino foi traçado pelo Senhor deve ser motivo de satisfação para as nossas vidas. É verdade que Deus não nos dá conhecimento de tudo que vai acontecer conosco. Deus não preparou um trailer de toda a sua vida para que ao vê-lo você possa se preparar antecipadamente para as dores. Você possa experimentar antecipadamente as alegrias. Não, Ele assim não fez. Porque é interesse de Deus que você confie nele. E mesmo não tendo conhecimento exato do amanhã, você tem plena convicção de que o Senhor traçou o seu destino. E que mesmo que no meio do caminho você experimente dor e sofrimento, no final de tudo, irmãos, vai dar tudo certo. Pois o nosso Deus é aquele que deseja e realiza o nosso bem. É por isso que a palavra de Deus nos diz, lá em Jeremias, capítulo 29, 11, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Certa vez um crente satisfeito com o seu destino, declarou o seguinte: eu não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas eu conheço muito bem o meu guia. Irmãos, diante da adversidade hoje, nós devemos confiar no nosso Deus para a solução delas agora e para o nosso futuro. Nós aqui não estamos, irmãos, cheios de um fanatismo religioso, sustentando um fanatismo religioso, descrente de que nós podemos, que a nossa vida pode ser beneficiada pelos meios naturais. Não, pelo contrário. Nós acreditamos sim que Deus pode abençoar as nossas vidas por meio de meios naturais, mas nós aqui estamos porque nós também acreditamos no sobrenatural. No sobrenatural. E é isso que Deus espera do seu povo. Que o seu povo creia que Ele é real e que Ele atua hoje e agora. E assim, irmãos, basta-nos fé para que tenhamos os olhos espirituais abertos e assim vejamos o nosso Deus atuando nas nossas vidas. Vamos orar? Expresse a sua confiança em Deus agora. Eu não sei qual que é a circunstância da sua vida. Talvez esteja tudo bem. Se estiver, agradeça. Glorifique o nome do Senhor, pois Ele é digno. Agora, se você está sofrendo, irmão ou irmã, se o problema foge das suas forças, confie nessa palavra. Ela veio para tocar o seu coração, ela veio para confirmar a nossa fé, ela veio para nos fortalecer em mais oportunidade. E graças ao nosso Deus por isso. Ore, glorifique a Deus, expresse a Ele o seu sentimento de necessidade. Ele sabe de tudo, mas Ele quer perceber a sua fé, a sua confiança. E certamente assim Deus se manifestará diante de ti. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por essa verdade, ó Deus, que a tua palavra nos diz, ó Deus. Que tu és um Deus compassivo, que tu és um Deus que se importa conosco, que tu és um Deus que se envolve conosco, ó Deus. Graças te damos, ó Senhor, por isso. Nós cremos, ó Deus, profundamente nessa palavra, ó Deus. Em meio, ó Deus, à nossa aflição, em meio à nossa pequenez e fragilidade, ó Deus, nos fortalece. Renova a nossa fé, ó Deus. Abre os olhos da fé, ó Deus, que o Senhor já estabeleceu em nossas vidas, para que assim, ó Deus, sejamos sensíveis, ó Deus, ao teu mover, à tua atuação, ó Deus. É certo que nós não estamos aqui sozinhos, pelo contrário, o Senhor passeia no meio de nós, ó Deus, e confirma essa palavra em nossos corações. Em nome de Jesus, ó Deus, auxilia os meus irmãos e irmãs, ó Deus, que estão passando por dificuldades, por sofrimentos, ó Deus, dores agora, nesse momento de vida, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, vai de encontro a eles, ó Deus. Renova-lhes a fé, Senhor,
Renova-lhes, ó Deus, a convicção em Ti, ó Deus, e que assim, ó Deus, eles sejam capazes de perceber o sobrenatural que vem do Senhor, agindo, ó Deus, em favor do seu povo. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoe-nos cada um que aqui está, Senhor. E que sempre lembremos, ó Senhor, dessa verdade. Que nós não caminhamos nesse mundo sozinhos, pelo contrário. O Senhor aqui está, Senhor, envolvido conosco, nos auxiliando, nos socorrendo, ó Deus, para que assim te glorifiquemos sempre, 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 ó Deus. Queremos sim viver uma vida, ó Deus, que te glorifica, que te exalta, que reconhece, ó Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem feito. E o mais importante, ó Deus, é a tua salvação. Graças te damos por ela, ó Deus. Nos amadurece, ó Senhor, no conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos. Amém.